O Correio Brasiliense conversa hoje aqui em Rio Branco com o governador do Acre, Gladson Cameli. Acertei a pronúncia, governador. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Henrique. Acertou. Gratidão por você estar aqui no nosso estado, tá? Nesse momento, hoje, de pós-cheia, né? No momento onde o estado ficou no momento de dificuldades por questões naturais, né? A gente andou... Seja bem-vindo. Muito obrigado, governador. A gente andou aqui por Rio Branco, a gente visitou todo o procedimento esse de rescaldo das cheias e a gente viu uma cena de muita gente realmente desabrigada, muita gente fora das casas, com todo um trabalho de reconstruir, de limpar as casas. Governador, muitas das pessoas que a gente conversou estão voltando estão limpando as casas no segundo ano seguido, no terceiro, no quarto. Não há solução para isso, governador? Ah, sim. É um trabalho que aqui eu não quero tirar e nem, assim, arrumar culpado. Há duas situações. Eu assumi o governo dia 1º de janeiro de 2019. Tá? A maior cheia do Acre foi em 2015, onde o estado ficou totalmente isolado. Nós temos um grande problema. Vamos fazer aqui uma retrospectiva, que é regularização fundiária. A maioria das terras são da União, certo? Para você aderir a todos os programas habitacionais que o governo federal disponibiliza, você tem que ter o documento da terra. E aí é um processo que hoje tem uma articulação e uma união do Poder Judiciário através do CNJ, do Congresso, do Poder Executivo. Isso quando eu falo Poder Executivo, eu estou te falando do estadual e do municipal e dos cartórios, para que a gente possa fazer a regularização fundiária. Mas vamos a ser mais direto. Temos que não só fazer a unidade habitacional, mas quando você vai tirar uma família de onde ela está, que tem todos os seus laços, todo o seu costume e tudo, você tem que ter colocado numa situação que é onde ele possa ter saneamento, água potável, toda uma estrutura de infraestrutura pronta. O senhor chegou a falar numa outra entrevista que o senhor queria investir 400 milhões de reais para tirar todos os moradores de áreas de risco. Isso é o suficiente? Qual é o tamanho dessa população? Isso foi uma expectativa que a minha equipe me deu, que isso pode ser para mais ou para menos. Você vai resolver, isso aí tem que ter toda uma união de esforços, porque às vezes você dá a moradia para um morador que estava numa área de risco, quando ele recebe, ele vende a moradia e volta para o lugar onde ele estava. Mas isso é cultural ou isso é porque essa moradia ficou muito longe de onde ele ganha a vida, de onde ele está habituado a trabalhar? Eu vou te falar assim, sendo até minha opinião, são duas situações. Além do cultural, é uma situação de cobrar. E você sabe que quando você trabalha com órgão público, você tem que ter uma sensibilidade. Mas aí, vamos assim, ser muito realista na situação. Eu passei 3 anos, quando eu assumi em 2019, nós tivemos aí um primeiro ano, que é natural para qualquer governador. Regularizar as contas, ter uma ideia da real situação do Estado. Aí no segundo, que é que vem para todo mundo, a Covid. Não estou aqui querendo dizer que a Covid é culpada porque eu não fiz unidade habitacional. Não é isso. Aí o foco vai todo para onde? Saúde. Que foi a maior guerra sanitária que nós tivemos. 3 anos. Aí vem... Sobre isso, o senhor inclusive era muito aliado do presidente Jair Bolsonaro e teve grandes divergências na época, né? Muitas. Inclusive, chegou o momento de São Paulo anunciar a vacinação e eu questionar. E os estados, os demais, como é que vai ficar? Porque o governador Dória ia vacinar com a Coronavac e tinha aquela expectativa de vir a outra vacina que vinha da Índia e tal. E aí, por algum motivo, não veio. E aí é onde, num grupo de governadores, eu comecei a questionar e perguntar
Como é que vai ficar os demais estados? Porque só sabe a questão daquele momento, eu procurei adotar e não perder tempo, porque 10 minutos você salva uma vida. Montamos um comitê Covid, envolvendo os órgãos de controle, a parte de profissionais da saúde, tudo para tomar decisões. Quando chegava para mim o entendimento, eu agia. Mas o importante qual foi ali? Foi a prevenção. Porque se São Paulo, você sabe que tinha um ciclo, né? Se chegava em São Paulo, depois de 15 dias vinha para cá. O senhor, inclusive, pegou a Covid... 3 vezes. Um grande aliado, não foi? Como é que foi isso, governador? Isso é o que comentam. Eu peguei a Covid, graças a Deus não tive nenhum sintoma, assim, de situações, mas eu vi cenas... Mas tá, é verdade ou não? Que quem trouxe o vírus aqui para o Acre foi o ex-presidente Jair Bolsonaro? É o que comentam, né? Eu não sou cientista, mas é o que comentam, mas não foi. A Covid-19, ela foi uma situação muito, muito complicada. O erro ali foi a politização. Entendo. Mas voltando então para a parte da habitação, o senhor dizia então que dentro do seu governo não conseguiu construir... Porque não era assim, você sabe que o governo federal, o estado do Acre, ele precisa do governo federal. Isso aí é um fato que ele precisa do apoio do governo federal. O estado é um estado pequeno, extremo norte do país, tem uma política ambiental muito forte, nada contra, mas que temos aqui praticamente quase 1 milhão de pessoas. Eu sempre gosto de falar quase 1 milhão de pessoas, porque temos aí que precisam gerar emprego e renda. E 40% hoje da economia do estado, ela gira em torno do quê? Da folha de pagamento. Eu não posso. Governo do estado. Isso. Aí eu não posso me dar como assim satisfeito e dizer que está tudo perfeito, enquanto isso podia ser o inverso, né? 14% da iniciativa privada e 40% da folha de pagamento, do contra-cheque. E eu preciso gerar emprego, gerar renda, criar condições para isso. E para tudo isso acontecer, eu tenho que fazer o quê? Criar situações para que a iniciativa privada venha investir aqui. Então, eu tenho procurado a mudar essa situação, a melhorar a qualidade de vida e as condições da população do estado. E ele precisa do governo federal, isso é fato. Não tem como você remar contra. Tá, mas e durante a sua gestão anterior, não houve espaço para fazer esse investimento em habitação? Porque a gente sabe que houve a última, ao menos o que a população nos conta, é que a Cidade do Povo, que é um grupo de conjuntos habitacionais para 3 mil... E um grande projeto, não foi iniciado pelo governo passado, da gestão do ex-governador Tião Viana, isso, e que é um grande projeto e que nós vamos dar continuidade porque a infraestrutura está pronta. E aí, para responder a sua pergunta, sendo muito objetivo, assim, vamos lá. Não era uma prioridade do governo anterior, federal. Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Tá certo? E como eu te falei aqui no início da entrevista, eu tenho alguns problemas que ainda não foram resolvidos. Regularização fundiária. E isso me causa porque eu tenho que comprar o título, tenho que comprar terra. E aí o custo de uma unidade, ela praticamente triplica. Mas uma das coisas que a população reclama é que essa Cidade do Povo ficava a 15 quilômetros do centro da cidade. Então, muitas famílias que para lá foram acabaram deixando esse conjunto. Parecido com o que o senhor mesmo disse sobre a questão cultural das famílias deixarem a área, não? Sim, tem tudo isso. Mas a Cidade do Povo, ela foi estrategicamente construída numa área que aí eu tenho que afirmar que não tem problema de alagação. Lá você tem saneamento, tem toda uma estrutura, por isso que ela denominou Cidade do Povo. Tem unidades habitacionais, escolas, creches. Mas tem emprego, governador, para quem vai para lá? É a mesma situação quem vive mais próximo. É porque utilizou-se o quê? O que não pode é denominar Cidade do Povo, tanto que hoje eu estou defendendo que muitas estruturas do Estado, prédios públicos, seja do gabinete do governador, a qualquer outro, seja construída lá. Para não ficar como fosse denominada
uma população de baixa renda, né? E essa diferença é colocar lá um termo de igualdade para isso. Nós estamos já iniciando, inclusive, novas unidades vai ser construída lá para utilizar já toda uma situação de infraestrutura que está pronta. Mas olha, só pensar Sim, assim, mas esses realmente 400 milhões resolvem? Não, aquilo é uma estimativa de valores, porque o projeto final não está pronto, porque você não tem como concluir, ter uma noção de um dado exato. Porque vê agora, eu tenho que chegar para o governo federal, dar uma estimativa de um pré-projeto, que nós vamos apresentar dia 18, tá? E eu já me antecipei, estive com o ministro das cidades agora recentemente, vou estar com o ministro Valdez dia 18 para apresentar, porque nós estamos em estado de emergência. Aproveitar essa situação de emergência no estado dos 19 municípios e tentar conseguir recursos com menos burocracia. Porque a burocracia, você sabe, leva tempo, né? Até você concluir projetos, licitar, tudo isso, tem tempo. E como? Eu estou te afirmando aqui. Nós precisamos. Você vai resolver 100%? Eu não te garanto. Mas eu preciso iniciar com a pedra fundamental, dando aqui como exemplo o município de Brasileia. Brasileia não tem condições de continuar do jeito que está, porque daqui 11 meses nós vamos estar, e você vai ser testemunha, que se não tomar providências, estará na mesma situação. Brasileia é aquela cidade que basicamente se mudou para Bolívia. Não, para a parte alta, né, que a gente fala. Que tem não, é fronteira. Cidade de fronteira com a Bolívia. Que o Rio fez uma curva diferente e agora, se mantiver a referência do Rio como divisa entre os dois países, a cidade acabou, um pedaço da cidade acabou indo para o outro país, né? Isso, tem uma parte. E aí o acreano, como é muito patriota, tá? E você sabe que nós já pertencemos à Bolívia. E o Acre não quis ficar com a Bolívia, quis ficar com o Brasil. Já estão dando um jeito de abrir o Rio de novo. Tem que dar. Tem que fazer uma ação. E é por isso que eu não tenho uma estimativa de valores. Eu te falei que, assim, um valor exato. Porque tem que melhorar. Inclusive essa questão dos rios, já tem estudos para isso. Tá? Rio Branco, voltando ao Rio Branco. Não é só a enchente do Rio Acre. Nós temos igarapés aqui. Sim. Tá, o São Francisco, tá? Como outros. Teve um dia de chuva aqui que você não conseguia ter acesso ao aeroporto internacional com a enchente dos igarapés daqui. Mas, voltando só à Brasilândia, Brasileia, desculpe, que é essa cidade que a cidade inteira vai ter que ser reconstruída em outro lugar. Vai mudar uma cidade de 30 mil habitantes, é isso, governador? De 30 mil habitantes, que tem uma história, mas a própria população lá, e aqui, Henrique, eu estou te falando porque não é uma opinião do governador. Eu conversei, eu ouço as pessoas, a população de lá já tem essa consciência que se não tem condições de ficar na parte de baixo. Henrique, é assim, mas onde está toda a cidade hoje, né? Tanto que os órgãos públicos, de todos os poderes, governo federal já tem, do Estado já tem uma determinação minha que não se constrói, não se recupera mais nada se não for na parte alta. O que tem que se recuperar que está na parte baixa, nós vamos reconstruir na parte alta. Vou dar um exemplo, a Secretaria de Comunicação, a difusora Acreana. Da rádio. Ela ia precisar de uma manutenção agora. Já determinei que se inicie as novas obras na parte alta da cidade, porque não adianta recuperar agora, que ano que vem vai ter o mesmo problema. Que é um problema que teve no ano passado, que teve um problema que teve no ano retrasado, é um problema que é um problema histórico. É surpresa. Só que está piorando. Está piorando. E a surpresa qual é? É quando não acontece, aí você diz, é uma exceção. E não tem condições, não tem. Precisamos realmente fazer essa mudança. É um processo, não é de imediato, a médio prazo, tá? A fazer toda essa situação. Nós temos lá as obras do anel viário, que tira todo o tráfego de veículos pesados, que toda a BR ela passa dentro da cidade e vai desviar. Na área baixa que alaga. Isso, vai sair de lá, passar pela parte alta agora. A ponte está pronta e vai ser para aquela área que está se estendendo a cidade. Mudar
o eixo da cidade para a parte alta. E isso daí, a ponte ligando com a Bolívia? Não, em Brasileia mesmo, Entendi. dentro da cidade. Só tem uma ponte ainda, inclusive, hoje, que ficou com uma situação, ela ficou até interditada. Brasileia ficou isolado. Ficou sem energia, ficou sem internet, sem comunicação. Tudo. Então, já falando exatamente da situação de Brasileia, a população já tem consciência que não pode ficar mais lá. E daí eu lhe pergunto, o que o governo do estado está fazendo ainda de ações emergenciais nesse rescaldo? Existe esse grande plano de 400 milhões, que seria todo verba federal, pelo que eu entendo? Em parceria, município, estado e governo federal. O que é que nós queremos? Cada um fazer a sua parte. Por exemplo, eu vou usar todos os mecanismos, uma estrutura para que a gente possa preparar a infraestrutura para iniciar as unidades habitacionais. Eu também não posso construir uma unidade habitacional se não tiver saneamento, água, enfim. Atribuições da prefeitura, no caso. Aqui tem que unir os esforços. Não adianta, como eu te afirmei aqui no início da entrevista, eu preciso do governo federal. As prefeituras precisam do estado e do governo federal. Então, é uma união de esforços, sem querer achar culpado, porque quem não fez foi o estado, porque o governo federal não ajudou. Não. Essa consciência, graças a Deus, o presidente Lula já sinalizou em ajudar, os seus ministros já vieram aqui, já se colocaram à disposição, e nós estamos correndo contra o tempo para que se inicie esse processo. Só que eu não tenho um tempo suficiente para te garantir que daqui a um ano essa população não estará mais nessa área de risco, entendeu? Eu preciso sinalizar para a construção da parte alta. Como diz o... E aí, voltando ao assunto, de Brasileia para os demais municípios que se encontram numa situação atípica. As mudanças climáticas estão aí, Henrique. Sobre isso, governador, isso é o que o Acreano diz que é não é a enchente, é a inundação, não, a alagação. Alagação, que é uma palavra muito acreana, né? Eu vou pedir para a minha equipe depois tentar te dar aí o nosso dicionário. Dicionário de acreanês? Acreanês. Perfeito. Mas, governador, toda essa questão que a gente está vendo agora, a gente está vendo as cidades cheias de Se você lama. me perguntar assim, você vai a Brasília? Eu vou dizer para você, vou mesmo. Perfeito. Todas essas questões, essas ações estão muito vinculadas à alagação. Mas a gente sabe que no ano passado o Estado viveu uma das piores secas durante o período da seca aqui. E a previsão é que esse ano não seja melhor. Então é inundação 3 meses e seca brutal 3 meses. 3 meses. É isso? Não, eu ainda vou te afirmar. As mudanças climáticas, as pessoas que duvidavam, as pessoas que duvidavam da questão climática sentiram na pele o quanto foi forte o último verão. E teve uma diferença aqui no Acre. Não sei se você já chegou a ouvir, desmatamento na Amazônia, Acre e tal. Nós tivemos aqui um momento típico, diferente. Foi uma grande seca, tá? Um verão rigoroso. Nós não tivemos aqui, ano passado, 2023. 2022, na mesma época, você não conseguia pousar aqui durante o dia por causa das fumaças. De queimadas? De queimadas, focos de incêndio. Aí, não somente aqui do Acre, mas vem da Bolívia, do Peru, que são fronteiras, tal, e dos estados vizinhos. Exemplos, né? Esse ano, céu limpo. Foi aonde, está comprovado, não é eu que estou lhe dizendo, os índices estão aí que demonstram que nós diminuímos todos esses focos. Enquanto, por exemplo, teve estados aí que não tinha esse problema de queimadas, né? Aqui não, céu de brigadeiro. Mas foi ferrenho o calor, a seca em 2023, tende a se repetir mais ainda. Eu tenho preocupações ainda, porque
As cheias aconteceram agora final de fevereiro, início de no mês de março, no início. Ano passado foi no final de março para abril. O verão só vai começar a vigorar. A tendência é maio. Para nossa audiência, o verão amazônico, que é o inverno no sul e no sudeste, né? Que é a época da seca. É, isso mesmo. Conto para vocês lá, tá frio, aqui é quente. É a época mais quente do ano, né? Mas aqui é quente e úmido, né? O nosso frio aqui é 3 dias no máximo. Me disseram que faz um friozinho aqui no Acre, verdade? Faz. Que aí é a primeira sinalização que o verão está chegando. Quando chega o frio, e é uma semana, 3 dias, 4 dias no máximo, sinaliza, acabou o inverno, aí é verão. O inverno que é a época da chuva. Isso, que é chuva. Seria agora, né? Nós estamos no inverno e não tem frio. Não estou achando frio, não. Me disseram que tem até um popular aqui no centro da cidade, que é o profeta do tempo. Isso. Que diz quando vai chover ou não, quando vai fazer frio ou não. Rapaz, eu brinco muito com ele. O pessoal às vezes zoa tudo, mas ele acerta. Friale. Friale, isso, perfeito, governador. O Friale, que é o profeta do tempo. Aqui o Acre tem mais. As pessoas aqui são interessantes. Mas sabe que ele acerta? Eu sou um fã dele. O pessoal às vezes critica, eu disse, não, viu como o Friale acertou? Governador. Mas eu consegui te responder essa questão da unidade habitacional. Isso aí são situações que o poder público ele precisa sinalizar e dar um norte para a população. Sim. Eu te afirmo com muita sinceridade. É um projeto audacioso que eu vou fazer de tudo para que a gente consiga dar uma resposta para a sociedade no quesito de você, ano que vem, não viver sofrendo essas mesmas questões naturais. Só que a tendência, pelas questões climáticas, que cientistas e o mundo está falando, e que aqui eu te reforço, já começou, já chegou, você já sente na pele, tá? A gente deu o exemplo do verão, o último verão nosso, que precisamos realmente agir. Trabalhar com a solução de fazer para agora o que não foi feito ontem. O senhor falou de mudanças climáticas, né? A gente está no Acre, um estado simbólico para o ambientalismo do planeta, na medida em que é a terra de Chico Mendes e a terra da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, que também é uma personalidade reconhecidíssima. Eles falam dessas mudanças climáticas, da necessidade de manter a floresta de pé desde os anos 80. Certo. O Acre hoje embarcou nessa luta, o governo do Acre, a população do Acre, está com essa construção dessa consciência de que a floresta, o presidente Lula acho que sempre diz que a floresta vale mais de pé do que no chão, né, para defender. Como é que está isso aqui no estado, governador? Sobre essa consciência a população tem, tá, da floresta em pé. Eu para me falar de agronegócio, eu não preciso desmatar uma árvore. O que está aberto aí já é o suficiente para você incentivar o plantio da soja, do agronegócio, da pecuária, não precisa desmatar uma árvore. E essa consciência, eu mesmo tenho. Tanto que é que eu estou fazendo. Trabalhar num paralelo, eu não posso politizar a situação. O senhor é produtor aqui no estado também, né? Sim, a minha família, o pessoal são pecuaristas, né, tá? Tem. Mas em nenhum momento, e é tanto que eu procurei vivenciar, conhecer de perto. Não eu falar para você numa situação que eu nunca vi, não presenciei. A sociedade hoje ela tem essa consciência e não tem como você remar contra a maré. Não tem como você ir defender uma pauta onde o mundo todo e a população já sente-se na pele, né, que é das questões das mudanças climáticas, falar em desmatamento. Nós não temos problemas aqui com garimpos, tá? Os índices de desmatamento, de focos de queimadas, tudo isso está comprovado que diminuímos. Porque eu não posso ir para uma COP, defender meio ambiente, quando eu não vou, na prática, levando resultados. E graças a Deus, e a toda uma equipe e a conscientização, de um trabalho de conscientização, de prevenção que foi feito, a população entendeu essa mensagem. Mas falamos meio ambiente. Só tem uma coisa que eu discordo.
o direito de ir e de vir. O mesmo brasileiro que reside no sul e no sudeste, ele tem que conhecer o brasileiro que reside no norte, no Acre, por exemplo, e vice-versa, e direitos iguais. O Acre ele não atrapalha o crescimento de nenhum estado da federação. Nós temos que criar mecanismo para gerar emprego e renda para essa população que temos praticamente 26 milhões de amazônidas, né? E os demais estados. Oportunidades de emprego. Eu te falei um dado que eu acabei não concluindo. Eu não posso deitar minha cabeça no travesseiro, ficar tranquilo, enquanto praticamente 60% da população tem uma faixa de renda de 2 salários mínimos. Então, a presença do Estado, ela é fundamental para a vida das pessoas. Enquanto tem estados do Brasil que a população não precisa do poder público, entre aspas, né? A iniciativa privada te dá condições, gerar emprego e renda. E a igualdade. Para me falar de desenvolvimento, eu tenho infraestrutura. Graças a Deus, temos. Isso teve muito o apoio do governo federal, desde do presidente Lula, do seu primeiro mandato, que foi BR-364, a Estrada para o Pacífico, tá? Como é que estão essas infraestruturas depois da última alagação? Muita coisa perdida, muita coisa o governo estadual tendo que refazer? Não, é mais na questão urbana. Só que teve, assim, nessa última agora, como está tendo essas questões de mudanças climáticas, afetou a zona rural. Brasileia, a população da zona urbana para a zona rural, sempre nós estamos falando em Brasileia, mas quando eu estou te falando em Brasileia, aí você pode ter a certeza que eu também estou dando o exemplo também que acontece nos outros municípios, como Jordão também, tá? O que aconteceu em Brasileia aconteceu no município de Jordão, onde 60% da população é indígena. Um dos menores municípios do estado que é isolado. O que é municípios isolados? Não tem estradas. Ou chega no período do inverno por barcos ou pela aviação. Tá? Então, a gente precisa gerar emprego e renda para a população e precisa incentivar que a iniciativa privada venha investir aqui. Nós estamos aqui de frente para o Pacífico. Nós estamos aqui com esses países andinos. Aí eu te falo uma coisa. O Acre, quando eu te afirmo que o Acre não prejudica os demais estados da federação, porque não prejudica. Um navio que vai descarregar no Porto de Santos, se descarregasse aqui no porto próximo aqui, o porto no peruano, tá? Economizaria 15 dias de tempo de espera se usasse toda essa infraestrutura das nossas estradas. Deixa eu voltar sobre as mudanças climáticas. Nós estivemos conversando com a sua secretária extraordinária de povos indígenas, a Francisca Araxá. Arara. É. Perfeito. Eu chamo ela de Chiquinha. Você chama ela de Chiquinha, governador. Então, a gente estava conversando com a secretária, e eu perguntei para a secretária se a gente corre o risco de ver cenas de desnutrição, como a gente viu no povo Yanomami, em Roraima, no início do ano passado, e que é uma solução ainda não resolvida. Essa situação dos indígenas, que ela me contou também que foram os mais atingidos por toda essa situação de mudanças climáticas e de alagamentos, perderam as roças, perderam a plantação, perderam animais. Como é que o Estado está trabalhando com isso e como é que a FUNAI tem sido ativa nisso? Me parece, inclusive, que houve uma determinação para que a FUNAI desse meios para que se levasse ajuda humanitária para esses indígenas, que o Estado não estava conseguindo fazer. Como é que foi isso, governador? Isso aí houve uma determinação do Ministério Público Federal, sim, mas aí como eu te falei, a prevenção, eu me antecipei. É aquela situação de não querer jogar para o outro poder a responsabilidade. São seres humanos. São pessoas que precisam da presença do Estado de Direito. E o Estado de Direito não é o governo estadual somente, é todos. Aí foi o que eu fiz, através da nossa secretária. Teve uma aldeia que eu estive presente, inclusive, foi na Jatobá, que é em Assis, Brasil, onde faz fronteira com o Peru, na outra parte do estado. Tá? E que nessa aldeia faz fronteira, Assis, Brasil, com o município de Sena Madureira, aqui no Acre. Estive lá no meio da floresta amazônica. Tá?
Se eu fosse mandar os mantimentos, alimentos, porque eles perderam todos os plantios dele. Mandioca, alimentos milho. que eles plantam para poder se alimentarem. Perderam tudo. Aí se eu fosse mandar alimentos, ajuda, por barco, ia demorar em torno, no mínimo, 7 dias. Quem está com fome não pode esperar 7 dias. Betinho dizia que quem tem fome tem pressa, né? Pressa. E é fato. Aí eu convoquei, determinei pegar essa estrutura do Estado. O Exército Brasileiro ajudou na questão da logística e mais ainda. Olha o que é a presença. Um fato é eu conversar com você sem ter pisado lá para me ver a situação de perto, o que é que eles estavam vivenciando. Com essa ida minha lá, junto com o Exército Brasileiro e a nossa equipe, o próprio Exército disponibilizou uma equipe de profissionais da área de saúde, junto com a nossa Secretaria Estadual de Saúde e Municipal, para fazer um atendimento nas aldeias também. Nós levamos a presença do Estado, aí eu falo em alimentos, questão de saúde, transportes, porque não podia esperar. Mas daí eu lhe pergunto de novo, a FUNAI, ela foi omissa nessa atuação? Não, eu não vou dizer omissa. Foi uma questão mais de ter condições de logística. Que parece que houve uma renovação de contrato, essa questão burocrática de licitação, tal. Mas como eu te falei, vou te reafirmar, eu procurei o quê? Fazer aquilo que estava ao meu alcance para ajudar toda a população, seja quem mora nos lugares mais distantes, os povos da floresta, os povos indígenas, as comunidades, como também quem vive na zona urbana. Porque se a gente ficar nessa política de querer arrumar culpado para quem não fez e o problema está aqui, é muito fácil. Mas como resolve para que não chegue, o Acre não mostre para o Brasil e para o mundo cenas como outras comunidades mostraram, com aquela que foi muito chocante, né? Foi muito triste, muito entristecedor ver que havia indígenas que não conseguiam mais plantar, que não tinham mais roçado, no caso deles lá, pela intoxicação por mercúrio, pelo garimpo. A gente está falando aqui não disso, mas a gente está falando de povos que perderam todo o roçado, perderam o milho, perderam a batata, perderam a mandioca, o aipim, a macaxeira. Cada região do Brasil vai ter um nome, mas Sim, mas é isso, mesmo. né? É tudo aquilo que eu te falei. E os indígenas dizem que nem o peixe está disponível, né? Porque quando vem o rio com a água, com lama, o peixe também morre, o peixe sai dali, né? Como o nosso Brasil é muito grande, aí as regiões aqui, dentro do próprio norte, tem estados que têm problema com a questão do garimpo, do mercúrio. Aqui não, tem situações que já não é parecidas. Mas qual é a questão toda? Se tivesse, é prevenção, é agir, não é deixar o problema acontecer. Tá? E aí eu mandei levantar, eu pedi muito para a secretária Francisca me dar esse levantamento todo que está fazendo, tá? Para que a gente dê esse apoio imediato para... Porque são 3 fases, né? Remover as famílias de quem foi alagados, né? Tal. Depois que o nível das águas abaixa, você verificar com a Defesa Civil como é que está as áreas, se tem risco ou não, o que é que perdeu, reconstruir, limpar e dar condições para que as pessoas não venham aí ter mais problemas, como a questão de saúde, de doenças, enfim. E sobre dar condições para que eles recuperem aquilo que foi plantado, né? Essas plantações, para que a gente possa voltar à vida normal. Governador, queria só mudar um pouquinho de assunto, mas voltando um pouco para a parte da habitação. A Cidade do Povo, que a gente conversou mais cedo na entrevista, é uma região que foi um conjunto habitacional, o último feito pelo governo do estado em 2015, Sim. Só que virou uma área conflagrada de organizações criminosas. Hoje o estado tem uma grande facção do Rio de Janeiro em disputa com uma facção local aqui no estado. A gente viu há alguns anos atrás uma cena da capital, Rio Branco, estando em sítio, que chegou em todas as
as notícias, a gente sabe que o problema ainda existe. Eu queria saber do senhor como é que está esse problema aqui, porque a gente viu que boa parte desses bairros que foram atingidos pela enchente também são bairros que a gente encontrou, andando pelas ruas, pichações com a inscrição dessas facções. Então, tá à luz do dia. Tem solução isso? E como, por exemplo, fazer um novo conjunto habitacional, ele não vai ser também novamente dominado por essas facções em função dessa tríplice fronteira que o Estado tem, e tem pouca vigilância? O que o governo federal está fazendo, o que o governo estadual está fazendo para resolver essa questão aqui no estado do Acre? De fato, é uma guerra. É uma guerra, tá? Que as facções querem enfrentar o poder público. Mas aqui no estado, e aqui eu quero até te afirmar, é um problema sério, tá? Que a nossa fronteira ela é muito grande, não é só no Acre, nós temos 2 países aí produtores de cocaína, Peru e Bolívia, que não vê, e que o fator humano ele não tem condições de proteger isso na fronteira. Estou começando pela fronteira. Aí você tem que entrar pela questão mais tecnológica, enfim. E o que é que o governo do estado fez? Além de reestruturar toda a parte das nossas forças policiais, aí eu estou falando de todas as polícias, fez parceria com o governo federal através do Exército, das polícias federais, rodoviária federal, e eu montei ainda o batalhão de fronteira para que possa proteger. Na parte ambiental, para que você entenda, temos aí um programa de monitoramento das áreas que estão tendo queimadas e tal, que nos possibilita também de monitorar a fronteira sobre como é que está a questão desse contrabando. Assim eu posso usar palavras, né, de entorpecentes. E é uma guerra que está em todo o Brasil e que o Estado, a União, tem ajudado e precisamos cada vez mais fazer ações para combater isso. O contrabando não está vindo lá do Paraguai, da fronteira lá, é aqui mesmo. Eles usam a Mata Virgem para poder... Mas hoje, por exemplo, eles dominam esse conjunto popular habitacional que é a cidade do povo. Mas aí que tá. Eu não posso te dizer que eu vou me curvar a essa situação. Houve uma invasão aqui, por exemplo, e eu parto do princípio que é determinado pela justiça, não se discute, cumpre-se, que eu ofereci para todas as situações e as condições para ir para a cidade do povo, que tem uma infraestrutura, e não quiseram por causa dessa situação. De briga de facção. Isso, eu estou te afirmando isso aqui, reconhecendo, porque eu não vou aqui dizer para ti, fazer de conta que não existe, porque existe, é fato. Não vê quem não quer. Agora, eu estou tomando essa providência. O poder público estadual, junto com o federal e os municipais, nós não estamos de braços cruzados. Agora, a polícia está agindo, o serviço de inteligência, que é fundamental, que é a informação antecipada, para que a gente possa combater. É uma guerra. Não é uma guerra só no Acre, não é uma guerra só no Brasil. É uma guerra mundial que é combater essa questão do contrabando de entorpecentes, enfim, de cocaína mesmo. Inclusive está na imprensa nacional aí que 2 acrianos, que são exatamente faccionados aqui do estado, são os 2 que fugiram do presídio federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Isso. Então, dando trabalho para ser pegos até agora. E isso estão dando trabalho, e aí onde eu quero te reafirmar. O Estado de Direito, ele precisa, e o Congresso Nacional tem que dar uma atualização, inclusive nas nossas leis, porque você pega o Código Florestal, desculpa, o Código Penal brasileiro. Tem que atualizar com a realidade atual. Mas e como é que o senhor vê a atuação atual do governo federal, que colocou como uma meta exatamente a questão do combate ao crime organizado? Tem uma GLO acontecendo no Rio de Janeiro, o senhor acha que o Acre pode vir a precisar disso? Como é que está a situação e como é que está a atuação federal aqui, por exemplo, nisso? O governo federal, nesse ponto, e aí eu não quero dizer que foi agora, já vem também do governo passado, já montou todo um centro de inteligência envolvendo todas as nossas polícias dos estados da Amazônia para monitorar, para prevenir e fazer um serviço de inteligência para tentar combater essa situação. Isso já está tendo aqui e nós estamos avançando.
tá? Porque eu quero só te repetir, a situação aqui, ela é realmente sinal vermelho, que nós não podemos perder um minuto de tempo para poder agir, porque nós não podemos perder essa guerra. Entendo. Governador, a gente já está chegando ao tempo de encerrar. Dentro dessa perspectiva do senhor de fazer esse grande projeto habitacional, essa vai ser a sua grande marca aqui para frente do seu mandato, fazer uma grande reestruturação urbana dessas localidades? E daí lhe pergunto, o Acre foi um grande protagonista, principalmente com a figura de Chico Mendes, globalmente, e de Marina Silva, um grande protagonista do meio ambiente e da região amazônica. Hoje ele está mais discreto nessa função. O senhor quer resgatar esse protagonismo acriano na discussão ambiental, que hoje Belém, o Pará e Manaus hoje conseguem ter mais atuação, talvez, ou mais visibilidade. Como é que está o Acre nisso, para a gente encerrar um pouquinho? Me perdoe a minha sinceridade. É justamente isso que nós não podemos, politizar. Tá? Nós não temos problemas aqui de garimpos, tal. E esse protagonismo, ele está mantido. E ele está mantido não só eu te afirmar aqui, é você olhar os números feitos. Mas o Acre, ele vai continuar nesse protagonismo. Não é o fato, por exemplo, e aí é onde eu falo a questão politizada, né? Porque parece que quem defende o meio ambiente é de esquerda e quem defende o agronegócio é de direita. E eu aqui estou no centro. Eu defendo um agronegócio sustentável e sou contra desmatar uma árvore. E tenho feito todas as ações que o poder público estadual para diminuir os índices de queimadas, de desmatamento, porque hoje você não consegue, é remar contra a maré. Tá? E sobre essa questão ambiental, a ministra Marina Silva esteve aqui. Na parte baixa de Brasileia, ali vai ter que fazer um parque florestal lá, utilizar toda aquela situação onde entra o meio ambiente. Onde tem as casas hoje, onde tem os prédios, vai virar um parque. Nós temos que criar alternativas para isso. Né? Até porque eu preciso criar situações para que a população, alguns não retornem, como foi mencionado aqui. Tá. Ao mesmo tempo, aqui na questão dos igarapés. O Igarapé São Francisco tem um grande projeto ambiental e que a ministra nos garantiu que vai apoiar para que a gente possa realmente melhorar toda a qualidade dos igarapés aqui da nossa capital, Rio Branco, e que vai ficar de modelo para os outros estados. Eu vou fazer todas as políticas ambientais para que o Acre não perca esse protagonismo, indeterminante de questões políticas. Preciso do apoio do governo federal. Já convidei o presidente Lula para vir ao Acre, tá? Para que a gente possa discutir as situações. Nós vamos ter um fórum de governadores agora, no mês de abril, no início, dos governadores da Amazônia, para que a gente esse fórum, isso aconteceu o último no Amazonas, agora será o Acre, para discutir as questões e os problemas dos estados que pertencem à Amazônia como um todo. E preparar para a COP 30, né, que será em Belém do Pará. O governador Helder Barbalho e todos os governadores estão tendo essa consciência, porque falar em Amazônia não pode falar só no Pará e no Amazonas. Nós temos Roraima, Acre, Rondônia e os demais estados. E eu estou investindo muito também, mudando um pouco aqui a pauta, no incentivo do turismo étnico, né? Para que a gente possa também dar uma aquecida na nossa economia, valorizar quem vive na floresta. E eu vou fazer o que tiver que fazer para manter o Acre nesse protagonismo. Governador, muito obrigado por conversar com a gente do Correio Brasiliense. Muito obrigado para todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais do Correio. Torcemos para que consiga logo ter uma solução para toda essa situação que o Acre está vivendo, que consiga se reestabelecer e que o senhor tenha êxito nesse projeto. Obrigado, governador. E Henrique, só um dado. Nós já fomos contemplados
já está no finalmente do processo burocrático de licitação, de praticamente 2.000 unidades habitacionais, que vai se iniciar já imediatamente. Para essas famílias que foram atingidas Isso, pela que vai enchente. ser direcionado para elas, tanto na capital quanto no interior. São poucas, mas já começa-se a dar uma resposta. E eu quero que numa próxima oportunidade eu tenha mais novidades e vocês que fazem um trabalho essencial, que é de cobrar do poder público mesmo. É fazer aquela crítica, cobrar. E eu quero sempre me colocar à disposição para que a gente possa cuidar desse diamante que é o Brasil. Maravilha, governador. Obrigado. Valeu, Henrique. Show.